palavra poderosa. Se eu fosse você, eu desenvolvia essa vida de fé cada dia mais e mais. Sem fé, nós não vamos longe. Amém? E eu quero, irmãos, eu não sei se você tem o hábito de anotar as coisas ou os insights. Eu acho que está muito alto o microfone. Eu acredito que é importante você sempre anotar aquilo que você aprende, aquilo que você ouve. E eu tive alguns insights na hora que a irmã estava ministrando. A irmã Nívia estava falando e eu anotei algo assim. Ela falou assim: olha, depois de tantos milagres, não dá para ter uma vida de incredulidade andando ao lado de Jesus. Irmãos, eu peguei isso aí, eu falei, rapaz, é mesmo, ó, depois de tantos milagres, não dá, irmãos, para você ter uma vida de incredulidade e andar do lado de Jesus, ou andando ao lado de Jesus, não casa. Ela falou também sobre o fermento dos fariseus, e eu tive um insight aqui sobre o fermento dos fariseus. Fala sobre o sistema religioso, e o fermento de Herodes fala sobre o sistema do mundo. No sistema religioso, o fermento entra através da incredulidade. Já no sistema do mundo, é o contrário. É acreditar, apoiar o seu entendimento no que você vê, no que você toca e no que você sabe. Ou seja, nós precisamos nos apoiar na palavra, que não muda. Amém? Olha que riqueza, irmãos. Ela também falou sobre o ambiente de fé, e eu anotei aqui: o ambiente de fé vai gerar milagres. Se com Deus você diz que está difícil, sem Deus é impossível. Se Deus, e aí colocou aqui, olha, Deus vai cumprir. Eu escrevi aqui: Deus vai cumprir tudo aquilo que Deus prometeu para essa igreja. Anote essas coisas, irmãos, esses insights que vão surgindo em meio às ministrações. É importante, que isso vai fortalecer a tua fé, amém? Obrigado, pessoal do louvor. Geilson aí, se puder ficar. Nós vamos continuar. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida nessa manhã, e ouça as instruções. Deus tem levantado aí coisas para que você possa crescer e avançar, amém? Eu quero falar nessa manhã sobre fé para prosperar, amém? Nós ouvimos hoje pela manhã que você precisa de fé, uma vida de fé, um estilo de vida de fé, um ambiente de fé. E nós entendemos, irmãos, que quando nós falamos de cura e pregamos sobre cura, pessoas são o quê? Curadas. Quando nós falamos de família, de reconciliação, pessoas são reconciliadas. Quando nós pregamos sobre o amor, pessoas desenvolvem o amor no coração. Quando nós falamos de fé, pessoas se enchem de fé. Agora, também existem dias, irmãos, que Deus levanta pessoas para falar sobre fé para prosperar. Quando Deus levanta pessoas para falar sobre prosperidade, acontece o que com a igreja? Ela prospera. Porque você também precisa aprender sobre como prosperar. E você precisa desenvolver fé para isso. Eu não sei se você descobriu isso, se você já entendeu isso, que você não precisa de fé para ter uma vida miserável. Você já percebeu isso? Você não precisa de fé para ter uma vida de pobreza, uma vida de escassez. Não precisa de fé para isso não, irmãos. Você já percebeu isso, né? Que se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se você não tiver um estilo de vida de fé, nada vai acontecer na tua vida. Se você não crer, não agir, não confessar, a tua vida vai andar de pior a pior. Então você não precisa de uma vida de fé para não ter nada. É só você não falar nada, não confessar a palavra, andar ao contrário do que a palavra diz, que você vai perceber que a tua vida vai começar a ir para trás. Ou seja, para ter prosperidade, para prosperar, você também precisa de fé. Da mesma forma que você tem fé para curar, para ser curado, para andar em saúde divina. A mesma fé que você usa para ser salvo. Quantos aqui são salvos? Amém? Então a mesma fé que você crê para a salvação é a mesma fé que você crê para andar em saúde. É a mesma fé que você crê para andar em amor. É a mesma fé que você crê para prosperar. Amém? Então é a mesma fé que você usa, não é fé diferente. A fé para prosperar é uma fé diferente, é uma fé mais forte, é uma fé para curar. Se for uma dor de cabeça, é uma fé de um jeito. Se for um câncer, é uma fé de outro jeito. Não, é a mesma fé. Amém? Então a mesma fé que nós usamos para salvação,
A mesma fé que nós temos para a cura, para a saúde divina, a mesma fé que nós temos também que desenvolver para prosperar. Irmãos, e essa fé nós precisamos entender o que ela é. Lá em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção, é o fato das coisas que você não vê. Ou seja, você tem convicção das coisas que você não toca, não sente, daquilo que você não sente o cheiro, daquilo que você não viu, mas você tem uma certeza, convicção. Isso é fé, é convicção, é um firme fundamento. Fundamento não sai andando como as árvores que Nívia estava falando. Fundamento não sai andando por aí. Aqui nesse prédio nós temos aqui fundamentos. Nós temos as colunas que estão afundadas no chão. E esse prédio não sai andando, irmãos. Ele tem um fundamento. E você ter fé é você ter a certeza, ao ponto do vento bater, você continuar no mesmo lugar, continuar do mesmo jeito. Isso é fé, irmãos. Nós precisamos alinhar a nossa fé para prosperar. Porque se você não tem fundamento, um dia você crê que você vai crescer e vai prosperar, outro dia você não crê. Quando você anda dessa forma, você anda de forma duvidosa, dúbia. A Bíblia fala que este homem que anda pensando em duas coisas diferentes, hora dá, hora não dá, ele não vai a canto nenhum, ele não cresce, ele não desenvolve. Então, para desenvolver primeiro a nossa prosperidade, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Saber que a nossa fé ela não pode mudar, ela tem que estar baseada na palavra. Não é no sistema religioso, no fermento dos fariseus, e também não é no sistema do mundo, a qual todo dia, um dia dá certo, outro dia não dá. Um dia a ciência fala que ovo é bom, outro dia é ruim. Um dia fala que café é bom, outro dia fala que café é ruim. Um dia fala que a economia vai crescer, outro dia fala que vai cair. Esse é o sistema do mundo. A nossa fé não deve ser baseada no sistema do mundo, mas deve ser fundamentada na palavra. Diga na palavra. Diga na palavra. Por quê? A irmã Nívia falou também sobre a incredulidade, irmãos. Romanos capítulo de número 14, verso de número 23 fala sobre isso. Fala que tudo que não provém de fé é pecado. Então a nossa vida, por isso nós devemos ter um ambiente de fé, e a nossa vida deve ser uma vida de fé. Olha o que está escrito, ó. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é o quê? É pecado. Diga tudo. Diga tudo. Tudo que não provém de fé é pecado, irmãos. É muito simples, não tem. Você não precisa ser muito sabido para isso, não. Para você entender que tudo que você não faz em fé é pecado. Então você precisa ter um estilo, desenvolver um estilo de vida de fé. Fala também, irmãos, só para que você entenda que essa fé que vai te levar à prosperidade, você primeiro precisa alinhar também as suas motivações. Por que você quer prosperar? Porque tem gente, irmãos, que quer prosperar para fazer coisa errada. Quer prosperar para não vir mais na igreja. Você já sabia disso aí? Que tem gente que quer prosperar para quê? Se eu prosperar, crescer e eu tiver muito dinheiro, eu não vou mais na igreja, eu vou viajar o ano inteiro. E para que igreja? Olha o que diz, irmãos, em 1 Crônica, capítulo de número 29, verso de número 12. Anota isso aí, 29, 12. 1 Crônica, 29, 12. Riqueza e glória vem a ti. Amém? Você não precisa, ela vem. Amém? Riqueza e glória, ela vem. Amém? Venha no presente, não é que ela vai vir, ela vem. Diga ela vem. Diga ela vem. Diga ela vem. O pessoal da mídia aí conserta o horário aí. Isso, valeu. Riqueza e glória vem a ti. Tu dominas sobre tudo. A riqueza e glória vem a ti. Não é para ela dominar você, é para você dominar ela. Porque se o dinheiro, a riqueza vir até você se deixar dominar por ele, a riqueza é o teu Deus, o dinheiro é o teu Deus. Você inverteu os papéis, porque a Bíblia diz que você que tem que dominar sobre a riqueza, não é a riqueza dominar sobre você. Não é a riqueza que determina o que você vai ter, é você que determina o que a riqueza vai fazer. E aí fala, olha, na tua mão há força e poder. Não é que vai ter, já tem. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Ou seja, na tua mão está o poder de fazer pessoas crescer e dar força. Fortalecer pessoas, fortalecer projetos, fortalecer igrejas, fortalecer
familiares. Riqueza vem para você para isso. Agora, se a riqueza só vem para você somente você desfrutar, o propósito está errado. Você precisa querer riqueza para fortalecer pessoas. Você precisa querer riqueza para fortalecer projetos. Você precisa querer riqueza para fortalecer igrejas, para fortalecer seus parentes, amigos, para que você possa fortalecer as pessoas. Aí a riqueza tem um propósito na tua mão. Olha o que diz ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 8. 2 Coríntios 9, 8. Diz assim: é Deus, e Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. A fim de que? Qual o propósito dessa abundância da graça? Tendo sempre, para que você tenha sempre, em tudo, toda suficiência. Diga toda. Diga toda. Diga em tudo. É para ter suficiência em tudo. No começo, no meio e no fim. Em toda situação. Está amplamente suprido. E ele coloca aqui: abundeis em toda boa obra. Ou seja, o propósito para você prosperar é para você ter suficiência em todas as situações. Mas no final disso, é para que você abunde em toda boa obra. Ou seja, se tem uma boa obra para você fazer nos seus parentes e amigos, faça. Se tem uma boa obra para você fazer nos projetos sociais, faça. Se tem uma boa obra para você fazer na tua igreja, faça. É para isso que você precisa querer prosperidade. Porque se você quer prosperidade somente para você ficar em casa, descansando, para que, irmãos, prosperidade? Já tem muita gente que são bilionários que tem. Sabe o que eles fazem com esses bilhões? Deixa no banco. E eles vão viver uma vida só de ostentação, fica na lancha, fica isso. Não tem problema nenhum se você baciar, se você desfrutar da riqueza, irmãos. Não tem problema, a Bíblia não condena isso. Mas a Bíblia condena aqueles que só usam os seus recursos para isso. Sendo que tem que ter um propósito. O dinheiro sem propósito vai trazer um dano para você. Mas ele com um propósito vai fazer com que você cresça ainda mais e mais. Mas nós precisamos ainda, irmãos, para que nós possamos prosperar, ter fé para prosperar, alinhar o que? Os nossos ouvidos. Romanos capítulo de número 10, verso de número 17, ele fala sobre isso, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Agora, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, irmãos, a incredulidade também vem, a miséria também vem, a pobreza também vem, a doença também vem. Como, pastor? Pelo ouvir. Para de ficar ouvindo pessoas falando para você que não dá, que não pode, que não tem. Ei, se associa e ouça aquilo que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você pode, você tem, você é. Se associa com... Irmão, tem gente que fica escutando incredulidade, escutando miséria, escutando derrota. Fica lá no jornal lá, se alimentando de coisa ruim. Fica nas novelas se alimentando de coisa ruim. Fica nos filmes se alimentando, na série se alimentando do que é ruim. Ei, vai ouvir a série chamada Bíblia. Vai ler a Bíblia. Começa a ouvir, irmãos, aquilo que Deus fala sobre você. Começa a ouvir o que a Bíblia fala sobre você. Se associa com pessoas que vão falar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, irmãos, a derrota também vem, a incredulidade também vem. E algumas pessoas estão perdendo na batalha da fé porque estão com os seus ouvidos desalinhados. Ei, nessa manhã, o momento de você alinhar os seus ouvidos com a fé. Amém? Você pode todas as coisas, amém? Glória a Deus. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí precisamos ainda, irmãos, alinhar o quê? A nossa boca. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13. Olha o que está escrito. Aleluia. Está escrito: eu criei, por isso faço o quê? Quem crê fala. E fala aquilo que crê. Eu sei se você está andando em fé pelo que você fala. Quem crê, irmãos, ele vai falar. E ele fala aquilo que crê. A boca fala o que está cheio o coração. Então se você tem o coração cheio de fé, você vai falar fé, você vai falar aquilo que crê. Eu criei, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé. Ou seja, existe o espírito da fé, irmãos. Pessoas que andam em fé. E você percebe. Quem tem o espírito da fé, percebe quem tem o espírito da fé. E olha lá, ó, nós também cremos, por isso também nós falamos. Você precisa alinhar a sua boca. Quer prosperar? Alinhe aquilo que você fala. Para de falar de derrota.
Para de falar que não tem, para de falar que não pode, para de falar que não é. Começa a falar o contrário, fala aquilo que a Bíblia fala sobre você. Concorda com a Bíblia. Irmãos, dá um trabalho miserável você discordar daquilo que Deus está falando. Nós nunca vamos ganhar, irmãos, se nós falarmos contra Deus. Mas se nós falarmos aquilo que Deus fala sobre a nossa vida, nós sempre vamos vencer. Porque está escrito e Ele já falou. Nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Alinhe aquilo que você fala, a sua boca. Alinhe também aquilo que você busca. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Olha o que está escrito, irmãos. E você está fazendo isso nessa manhã, ou você que está assistindo isso nessa manhã, olha o que está escrito: sem fé é impossível, irmãos, agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, e que é galardoador, ou se torna galardoador, presenteador. Essa palavra galardoador quer dizer recompensador, presenteador, daqueles que o quê? Daqueles que o buscam. Então se você está buscando o Senhor nessa manhã, se você está buscando conhecer mais de Deus nessa manhã, ei, já tem galardão para você. Lembra da riqueza? Ela vem para você. A abundância vem para você. Porque Ele é galardoador, irmãos. Não precisa você vir para a igreja para buscar uma bênção. Se você buscar o Senhor, a bênção já está embutida. Já vem com Deus. Tem gente que procura a bênção, mas não quer o abençoador. Ei, procura o abençoador, que a bênção nunca vai sair da tua vida. Bem, alinha isso. Alinha a tua busca. Alinha ainda a tua identidade. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 21. Alinha aí a tua identidade. Para você prosperar, você precisa alinhar a tua identidade. Porque se você crê que você é um miserável, que você nasceu numa família miserável, e que o teu destino é um destino miserável, que você foi fadado a ser miserável, você vai ser isso. Mas se você alinhar a sua identidade, como está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Para que, irmãos, Ele se fez pecado por nós? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele. Eu não sou justo em mim mesmo, mas nele, Ele me fez justiça. Abacuque capítulo de número 2, verso de número 4, diz que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo de número 1, verso de número 17, diz que o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo de número 3, verso de número 11, diz que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 38, diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, fé é o teu estilo de vida. E você vai precisar dessa fé para você acordar de manhã e falar assim: eu sou próspero. Porque você vai olhar o saldo da sua conta bancária e você vai falar assim: não condiz. Por isso que precisa de fé, irmãos. Porque você não deve andar pelo que você vê, anda pelo que você crê, anda pelo que está escrito sobre você. Até quando? Até se manifestar. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Creia, irmãos. Ali ainda as suas vontades e as suas ações. Isaías capítulo de número 1, verso de número 19. Está escrito: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O problema, irmãos, é que tem pessoas que não querem. Outras pessoas, elas não querem obedecer, que é o ouvir. O irmão Reagan, em um dos seus livros, ele fala que, bem interessante, ele falando assim: olha, Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou andando nos teus caminhos, eu estou isso, ou seja, eu estou ouvindo, eu estou obedecendo. Por que eu não estou prosperando? O irmão Reagan falando isso. E aí Deus responde para ele, porque como a irmã Nívia falou, você precisa orar, mas você também precisa ouvir, porque Deus quer responder para você, amém? E Deus respondeu para ele e falou assim: o problema não é o que você está fazendo, você está fazendo tudo certo, o problema é que você não quer. Você não quer prosperar, você não quer crescer. E sabe, irmãos, na hora que Deus falou isso para ele, ele falou: irmãos, eu descobri que não precisa de muito tempo para poder querer. Na hora que o Espírito Santo falou isso, eu converti o meu coração e falou: pois Senhor, então agora eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero avançar, tenho um propósito de prosperidade na minha vida, eu estou fazendo a tua vontade, a tua palavra, e agora eu quero. E a partir daquele momento começou a prosperar o irmão Reagan. Ou seja, irmãos, você precisa querer, irmãos. Na hora de querer, tem gente que fala assim: não quero não. Mas por quê? Foi treinado para isso. Foi treinado que não pode, não tem, não dá. Ia no supermercado às vezes com os pais falavam assim: não posso, não dá. Pai não tem dinheiro, mãe não tem dinheiro. E aí, deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa ficar confessando isso para os teus filhos.
Quando for no mercado e você sabe que ainda não tem a provisão suficiente para comprar tudo aquilo que o filho quer, você fala, não é o momento. Ele não precisa saber que você não tem dinheiro naquele momento, irmão. Você fala, não é o momento. Porque você vai confessar o quê? Vai chegar um tempo que vai ser o momento. Amém? Vai ter um tempo que eu vou comprar, vai ter um tempo. Mas ainda não é o momento. Confessar, mãe, eu quero isso aqui, pai. Pai não tem dinheiro não, mãe não tem dinheiro não. Conversa, rapaz. O teu pai é o dono do ouro e da prata, amém? Identidade, irmãos, alinha esse negócio de identidade. Como é que o filho de Deus vai falar que não... Você já viu Jesus falando que não tem alguma coisa? Agora, Jesus também não confessava errado. Aleluias. Tá mexendo aqui no meu microfone. Aleluias. Diga, Deus é bom. Alinhe aquilo que você está vendo. Josué capítulo de número 6, verso de número 2. Josué 6, 2. Olha o que está escrito. Aleluias. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Irmãos, quando Deus falou isso para Josué, ele estava do lado de fora de uma cidade chamada Jericó, que era murada, totalmente cercada, que não tinha como, era intransponível, não tinha como entrar. E aí Deus fala para ele: olha, eu coloquei nas tuas mãos a cidade de Jericó, entreguei nas tuas mãos o rei e os valentes. Irmãos, uma pessoa normal ia olhar para a mão e falar assim: espera aí, Senhor, eu estou aqui do lado de fora, eu não venci ninguém ainda, os muros são ele podia questionar a Deus, irmãos. Ele podia andar pelo que ele estava vendo, ele podia andar pelaquilo que a situação estava sendo colocada, sendo posta, mas por isso que ele avançou, porque ele creu, ele recebeu. Olha para a tua mão. Deus está colocando na tua mão grande prosperidade. Deus está colocando na tua mão grande riqueza. Deus está colocando na mão sabedoria para lidar com esse sistema do mundo e adquirir riqueza, conexões. Deus está colocando nas tuas mãos. Receba. É só receber, irmãos. Diga eu recebo. Diga eu recebo. Diga eu recebo. Prosperidade, irmãos, será que é a vontade de Deus? Nós temos alguns minutos para falar sobre isso. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11, na NVI. Vamos entender se prosperidade é a vontade de Deus para você, porque tem gente que tem dúvida. Será que é a vontade de Deus eu prosperar? Olha o que diz, irmãos, a Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Verbo da Vida Surubim. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de fazê-los o quê? Você empobrecer. Plano de fazer você ficar miserável, virar um esmolé, um mendigo, um pedinte. Plano de você ter falta na tua casa, falta para a tua família, falta para os teus filhos. É isso que está escrito. Então por que você muitas vezes você fala isso, irmãos? Concorda com o que a Bíblia está falando, com o que o próprio Deus está falando. Se Deus falou que Ele tem planos ao meu respeito, de fazer prosperar e de não causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Por que você fica falando isso aí é sem futuro? Ó, quantas pessoas que eu já ouvi falando, isso é sem futuro. Ei, se o próprio Deus está falando, ei, creia, porque você tem um futuro próspero. Toma posse, irmãos. Será que Deus quer, a vontade de Deus é que eu prospere? Salmos capítulo de número 35, verso de número 27. Lê lá o que está escrito na Bíblia. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Olha lá o que está escrito. Salmos 35, 27. Vamos lá. Aleluias. A mídia aí pode colocar, Salmo 35, 27. Aleluias. Cante de alegria e regozijo todos os que desejam. Coloca na RA, revista e atualizada. Aleluias. Isso. Cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer. Cante de júbilo os que cante de júbilo e se alegrem. Você já cantou hoje? Já se alegrou hoje? Os que têm prazer na minha retidão. Aí ele fala, e digam sempre. Esse sempre é todo dia, irmãos. É todo dia. Digam sempre, glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Que se compraz. Essa palavra compraz quer dizer que tem prazer, que tem alegria. Glorificado seja o Senhor, que tem alegria na prosperidade do quê?
Se Deus, outrora, antes de Cristo, tinha prosperidade na vida do servo, imagina depois de Jesus nos tornando filhos. Você acha que Deus tem alegria e prosperidade, ou alegria em que os filhos prosperem, sim ou não? Você tem dúvida sobre isso? Pastor, eu não sei ainda. O senhor está falando essas coisas aí. Vamos lá, vamos ler Romanos capítulo de número 8, verso de número 32. Vamos tirar essa sua dúvida nessa manhã, porque dúvida é pecado e você precisa crer, amém? Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você ainda tem dúvida se Deus quer dar um pedaço de pão para você? Você ainda tem dúvidas se Deus quer que você ande com uma roupa digna? Você ainda tem dúvidas se Deus quer que você more num lugar digno? Você ainda tem dúvidas disso? Se Deus não poupou Jesus, que era a melhor coisa que Ele tinha, por sua causa, você acha que Ele não vai dar para você aquilo que você precisa? É questão de alinhamento, irmãos. É questão de você aprender a palavra. É questão de você viver por isso. Não dá, irmãos, não combina você ter uma vida de incredulidade e ouvir algo sobre isso. Ouvir uma palavra dessa. Olha o que está escrito ainda em Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Essa renovação da mente para que você entenda que você precisa de fé para prosperar e que prosperidade é a vontade de Deus para a tua vida. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. E não vos conformeis com esse século. Não seja conforme, não ande do mesmo jeito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem uma vontade de Deus para a tua vida. E nós já conhecemos em Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11, a vontade de Deus. Nós conhecemos já em Salmos, capítulo de número 35, verso de número 27, a vontade de Deus. Nós conhecemos em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 32, a vontade de Deus. Você precisa entender, irmãos, que você precisa receber, renovar a sua mente. Salmos, capítulo de número 23, verso de número 1, diz que o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta, nada me faltará. Ei, não vai faltar nada para você, mas você precisa crer, você precisa confessar, você precisa falar, você precisa declarar, alinhar a tua mente, alinhar a tua boca, alinhar o teu coração, porque é a vontade de Deus. Então não vá contra a vontade de Deus. Josué capítulo de número 1, verso de número 8. Josué 1, 8. Olha o que está escrito: não cesses de falar do livro dessa lei. Não para de falar do livro dessa lei. Lembra? Todo dia. Glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Não cessa de falar no livro dessa lei. Antes, medita nela. Quando? Aos domingos. Na quinta-feira. Diga todo dia. De dia e de noite. Dia e de noite. Fala, tendo o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, a prosperidade e ser bem sucedido não está nas mãos de Deus. Deus já colocou nas nossas mãos. Vamos somente fazer o quê? Colocar em prática. Essa é a vontade de Deus, irmãos, para mim e para você. Diga: a vontade de Deus é que eu prospere, é que eu cresça. Diga: eu tenho fé para isso. Provérbios capítulo de número 23, verso de número 7. Olha como isso é perigoso, irmãos. Se você vai para o outro caminho. Pastor, eu não acredito muito no que o senhor está falando. Não tem problema, você vai ter aquilo que você acredita. Olha o que está escrito: pois como imagina em sua alma, assim ele é. Você vai ser aquilo que você pensa de você. Se você pensa que você não pode, você não vai poder. Mas se você pensa que você pode todas as coisas. Entenda, irmãos, que você vai ser aquilo que você está pensando. Pastor, não acredito nisso não. Fica tranquilo, vai acontecer o contrário. Mas se você acredita, vai acontecer aquilo que está escrito na palavra. Amém? Olha o que está escrito ainda na palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga sendo rico, diga sendo rico, diga sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Para quê? Qual o propósito que Jesus, sendo rico, se fez pobre? Por que Jesus ia fazer isso, irmãos? Que amor é esse?
Ele sendo rico se fez pobre por amor de nós. Para quê? Qual o propósito? Para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Não, lê lá, irmão, está escrito aqui, vos tornasse o quê? Não, lê essa palavra rico, fala rico. Não, lê com força, diga rico. Parece que você, se eu falasse pobreza, você ia falar com tanta vontade. Porque tem gente que gosta de falar de miséria, irmão. Pobreza, fala com tanta vontade, miséria. Aprenda a alinhar a tua boca. Diga, eu sou rico. Diga, porque Jesus se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Está escrito, irmão. Foge desse negócio, irmãos. Fermento dos fariseus, da religiosidade. Inventaram até uma musiquinha de Jesus, que era pobre, 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 de maré, maré, maré. Jesus é pobre, Jesus. Ele se fez pobre, mas ele não se fez pobre à toa. Foi para um propósito. Ele não se fez pobre para que eu me tornasse pobre junto com ele. Ele se fez pobre para substituir. Por quê, pastor? Ele pegou a minha pobreza. Esse se fazer pobre, ele pegou a minha pobreza e pegou a riqueza dele e deu para mim. E eu recebo. Quantos aqui recebem nessa manhã? Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Vem para cá o louvor. 3 João, capítulo de número 1. Só tem um capítulo, verso de número 2. Está escrito assim: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua maneira de pensar. Você vai ser tão próspero quanto você imagina que você vai ser. Vou falar de novo para você. Você vai ser tão próspero quanto você imagina que você é. Se você não imagina que você é próspero, fica tranquilo, você não vai ser. Mas a Bíblia diz: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem gente que o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. A pobreza não está do lado de fora, está do lado de dentro. Por fora está só se manifestando aquilo que não tem dentro, ou aquilo que tem dentro. Falta, miséria, pobreza. Agora, se você tiver uma alma próspera, a prosperidade vai vir para você. A riqueza vem para você. Está escrito, irmão, você só precisa tomar posse disso. Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 18. Olha o que está escrito sobre você. A vontade de Deus: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir o quê? Irmãos, se Deus não quisesse que você prosperasse, Ele não ensinava, e Ele não falava, Ele não expressava a vontade dEle, Ele não tinha enviado nem o seu filho para morrer, também por esse propósito. Além de você ter a salvação, que já é o melhor, Ele quer que você tenha uma vida abundante aqui na terra. Essa é a vontade dEle. João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz: mas eu vim para te dar uma vida abundante. Aí você escolhe, irmão. É você que escolhe. Se você quer andar com Jesus, andar com a palavra, ou você quer acreditar naquilo que as pessoas dizem sobre você, naquilo que o sistema diz sobre você, naquilo que a sua família diz sobre você, e às vezes até aquilo que você mesmo pensa sobre você. Ei, fica com a palavra. Fica com a palavra. Fica com a palavra. João capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se estrague. Ei, Ele não quer que você se estrague aqui na terra. Não quer que você pereça aqui na terra. Ele não quer que você tenha uma vida miserável aqui na terra. Mas você precisa querer. Lembra de Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvides. Precisa querer. Lá em 2 Crônica, capítulo de número 20, verso de número 20. 2 Crônica 20, 20. Olha o que está escrito. Vamos encerrar com isso, vamos ficar de pé. Aleluias. Aleluias. Pela manhã cedo, no domingo pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó surubim, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus,
e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vai acontecer o que com você? Vai acontecer o que com você? Vai acontecer o que com você? Ei, irmãos, é pela fé. É pela fé. É pela fé, irmão. Creia, creia, creia. Acredita, irmãos. Sabe, eu gosto de falar isso. A pessoa fala assim: o que é crer, pastor? Acredita. Ei, acredita cegamente. Acredita. Olha assim e fala assim: eu acredito nisso. O sangue pode dar na canela, mas eu acredito nisso. Eu posso não ter um fio de cabelo para segurar, mas eu acredito nisso. Eu posso não ver gado no pasto, mas eu acredito nisso. Eu posso não ter, eu posso não ver, eu posso não sentir, mas eu acredito. Eu acredito tanto no ar-condicionado dessa igreja, irmãos, que eu estou aqui desse jeito. Eu estou vestido para a próxima estação. Eu estou vestido para aquilo que eu creio, irmãos. Eu não somente falo, você precisa ter ações de fé. Tá calor, irmãos? Claro que tá, irmãos. A fé não nega aquilo que está acontecendo, mas eu fico com o que está escrito na palavra. Se Deus falou que nós vamos viver tudo aquilo que nós vamos viver neste lugar, eu recebo, eu creio e eu passo a viver assim. Diga pela fé, diga pela fé, diga pela fé. Pegue suas mãos. Diga assim: eu sou próspero. Diga: eu creio. Diga: eu acredito. Diga: nada, nem ninguém que falou ou fala sobre mim o contrário que está escrito na palavra. Diga: eu não recebo. Diga: eu fico com a palavra. Diga: nas minhas mãos está a riqueza. Nas minhas mãos está a força. Nas minhas mãos está o poder. Nas minhas mãos está a prosperidade. Nas minhas mãos. Diga: nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Diga: eu sou justo em Cristo Jesus. Diga: eu falo a palavra. Diga: eu falo a palavra. Diga: eu falo a palavra. Diga: com a minha mente eu creio. Com o meu coração. Diga: minha alma é próspera. Diga: eu ando em prosperidade. Diga: eu sou próspero. Diga: eu sou próspero. Diga: eu sou próspero. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas nessa manhã quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus? Se